Om Stapataya cha Namasya Sarvadharma Isvarupni Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que estabeleceu o Dharma, a lei, que reuniu toda a verdade, o sentido profundo das religiões todas, encarnação de nossa época, primordial encarnação, saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Esta obra que traz o registro de Mahendranath Gupta, o humilde e maravilhoso discípulo M, né? Discípulo casado, não é? Um homem, chefe de família, não era um monge, mas que foi escolhido por Thakur para ser aquele que traria um dos mais significativos registros dos seus ensinamentos maravilhosos. Embora Thakur nunca tenha dito, vai lá e escreva, não. Mas era evidente que Thakur percebia aquilo que Mahendranath Gupta estava fazendo, anotando. E muitas vezes disse a ele, você percebeu? Você entendeu? Você entendeu isso aqui que eu falei direito? Existia um outro discípulo de Thakur que começou também a querer anotar o que Thakur dizia. E Thakur, certa vez, disse para ele, não faça isso. Só preste atenção. Cada um com a sua missão. Provavelmente porque aquilo era melhor para aquele discípulo. Mahendranath Gupta foi escolhido para ser esse, a trazer esse registro sem igual pelas suas características, né? Muitas vezes já falei disso, né? A proximidade que você tem, né? Esse registro que não é feito gerações posteriores. Veja, existem registros maravilhosos, não é? O Evangelho do Senhor Jesus, por exemplo, é absolutamente maravilhoso, purificador, salvífico. Mas nós temos essa falta, não é? Não estamos ali exatamente no momento. Temos esse sabor, não é? Com o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Obra que foi considerada entre os anos de 1882 e 1886, naqueles encontros que Mahendranath Gupta tinha com Thakur durante esses 4 anos, não é? Que marcou justamente o início da fase Jagadguru de Sri Ramakrishna, ou seja, quando ele estava realmente colocado para ser um instrutor desses tantos que vinham até ele, sem ter feito nenhuma propaganda, sem ter criado nenhuma instituição, não é? Não criou uma instituição, venham aqui até a Sangha de Ramakrishna. Não houve nada disso. Ele era um sacerdote aposentado do templo dedicado a Kali, daquele complexo de templos, não é? E, como disse mesmo Thakur, as abelhas descobrem onde está as flores para buscar o néctar. Ninguém avisa as abelhas, ok? Abelhas, vem aqui. Então, os aspirantes espirituais, de tendências das mais variadas, chegavam até o Paramahansadeva. E Mahendranath Gupta foi um desses, que num momento da vida em que ele estava pensando até em deixar essa vida, tão atolado que estava com as coisas desse mundo, não compreendendo o sentido de olhar para os lírios do campo, olhar para os pássaros do céu, veja que Deus cuida deles, o que fará de você. Estava tão desesperado que pensou mesmo em coisas loucas. Mas então um dia, chamado por um amigo, foi conhecer aquele estranho sadhu. E foi tomado por esta luz e nos concedeu essa maravilha que estamos aqui contemplando.
Digo isso com toda sinceridade, é uma alegria imensa poder transmitir esse ensinamento que ainda hoje continua encoberto. Muito provavelmente, a maioria das pessoas conhece muito mais Swami Vivekananda do que Sri Ramakrishna no Ocidente. Sri Ramakrishna ainda há uma certa timidez. Mesmo as pessoas ligadas à tradição de Sri Ramakrishna são um pouco tímidas em relação a Sri Ramakrishna. Preferem falar de outras coisas. Sri Ramakrishna ele continua, fala devagarzinho, fala baixinho, cita alguma coisa, né? Então é uma grande satisfação, uma grande alegria, uma grande responsabilidade, a despeito da minha notória indignidade, poder trazer esse registro. Muito bem. Hoje, ainda estamos no primeiro volume, naturalmente. Estamos começando aqui a 8ª sessão, tá bom? O subtítulo o título, né, que indica o que se dará predominantemente nessa sessão é Visita de Sri Ramakrishna a uma sessão do Brahma Samai. Conversa com Vijay Krishna Goswami e outros. Capítulo 1 dessa sessão. Em Samadhi. Aqui, Mahendranath Gupta faz uma descrição da casa, das características do jardim, como tudo é organizado. Ele gosta muito disso, né? Isso é uma característica muito presente na descrição do Katanrita. Às vezes eu leio parte disso, às vezes eu não leio, porque realmente é uma descrição, é muito legal, mas aqui nós precisamos do tempo, né? Mas ele começa dizendo o seguinte: é o dia 26 de novembro de 1883. E isso eu sempre gosto de colocar porque nos dá essa historicidade. O Sinduriapati Brahmo Samai, ou seja, o Brahmo Samai de uma certa localidade, né, como se fosse uma paróquia, como se fosse uma diocese dessa organização cívico-religiosa, que era o Brahmo Samai, de reformadores da Índia, ok? É isso que é o Brahmo Samai. Muito influenciado pela ideia do monismo, né? Deus sem formas, uma tentativa de modernizar a Índia no sentido de torná-la livre de coisas, livre do colonialismo, livre também do sistema de castas, livre da opressão às mulheres, livre de muitas mazelas, dos problemas da superstição religiosa, da ignorância, muitas coisas assim. Esse era o objetivo do Brahmo Samai. E Sri Ramakrishna e o Brahmo Samai tinham uma ligação muito grande. Os Brahmos amavam Sri Ramakrishna e Sri Ramakrishna tinha grande carinho por eles. Muitas vezes Sri Ramakrishna orientava no sentido de melhorar certos entendimentos, sobretudo a respeito da compreensão de Deus e sobretudo a respeito de como ajudar o mundo. Sri Ramakrishna olhava com muita boa vontade para os interesses filantrópicos do Brahma Samai, mas dizia: o mundo tem suas características, o mundo é isso. Não há nada de errado em você querer ajudar as pessoas, muito pelo contrário. Mas faça isso com uma consciência de Deus. Muito bem. Então, estava, né, essa jurisdição do Brahma Samai, esse lugar, esse templo, estava realizando sessões na casa de um homem chamado Manilal Malik. Aí ele dá aqui a descrição do lugar, fala o que se vendia nas ruas, enfim, fala como é a casa e tudo mais. Vamos evitar aqui isso, porque não tem fundamento pra gente. Muito bem, então ele fala que a sala do culto hoje está cheia de alegria, decorada por dentro e por fora, com folhas verdes e diversas flores e guirlandas. Os devotos sentados no salão aguardam o início do culto. Não há espaço suficiente para todos na sala. Então alguns deles estão andando pelo telhado oeste ou sentados nos bancos coloridos, lindamente feitos aqui e ali. Às vezes o dono da casa e a família vêm cumprimentar os devotos com palavras gentis. Os devotos começam a chegar no final da tarde, inspirados com um zelo especial hoje, porque Sri Ramakrishna Paramahansa Deva está por vir. Ele é amado pelos devotos Brahmo por causa de seu grande carinho por seus líderes Keshab, Vijay e Shivanath e outros. Já falamos nisso, né? De encontros de Sri Ramakrishna com esses personagens e de quanto ele era amigo deles, né? Então, isso criou um elo entre essa instituição, o Brahmo Samai, e Sri Ramakrishna.
Continua aqui a descrição de Sri Ramakrishna e por que multidões vão até onde ele está. Ele, Sri Ramakrishna, está embriagado com o vinho do amor divino por Deus. Esse amor, junto com uma fé ardente, conversas infantis com a Mãe Divina, anseio choroso, adoração das mulheres como mãe, evitação, se é que existe essa palavra, né? De toda a conversa mundana e sua conversa incessante sobre Deus como um fluxo ininterrupto de óleo, sua harmonia de religiões e a ausência do menor traço do desprezo pelas outras religiões, seu choro copioso pelos devotos de Deus. Todas essas coisas atraem as mentes dos devotos do Brahmo. É por isso que tantas pessoas vieram de lugares distantes para receber o seu darshan, ou seja, para receber a imagem, a viser, poder ver. É como se ele estivesse dando o seu vislumbre. Então, as características aqui. Sri Ramakrishna está sempre envolto em êxtase espiritual. Ele tem uma fé profunda, ardente em Deus. Ele conversa com a Mãe Divina como uma criança conversa com sua mãe. Isso é autêntico. Ele tem um anseio choroso por Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele adora as mulheres, todas as mulheres, como manifestação da mãe, ou como a mãe. Veja, a atitude de Sri Ramakrishna perante as mulheres. Veja o quanto isso é importante para o mundo. Nós vivemos um mundo hoje que é assim, ou a mulher é completamente sexualizada, mesmo a própria mulher se coloca nessa situação. A sua liberdade para se expor o tempo inteiro e ser apenas um objeto de desejo, vendo isso como liberdade, ou ela é tratada com menosprezo, como um ser inferior que quer tomar o lugar dos seus protetores. Nós vemos essa desgraça, os muitos abusos que acontecem hoje na nossa sociedade, mesmo nas nossas sociedades liberais e ocidentais. Poderia muito ser melhorado, não é? Se um pouquinho da atitude de Sri Ramakrishna aqui pudesse servir de modelo. Olhava todas as mulheres como mãe. Um amigo certa vez me disse, mas eu não posso fazer isso. Realmente, Sri Ramakrishna não pedia isso, que você olhasse a sua namorada, a sua esposa, como sua mãe. Dizia ele, todas as outras mulheres, que não for a sua namorada, a sua mãe, a sua esposa, veja como mãe. Isso já melhora profundamente a condição do mundo. Por quê? De modo geral, as pessoas amam suas mães, ok? Reverenciam a mãe. E aqui é claro que vem como a mãe, estava falando da manifestação da Mãe Divina. Ele evita toda a conversa mundana. Você não tem na conversa de Sri Ramakrishna nada sobre Índia. Não tem a glória da Índia. A Índia vai ser importante para o mundo. A Índia vai influenciar o mundo. Não tem isso. Não tem. Sri Ramakrishna não ficaria nada emocionado com o chanceler da Índia, com o ministro da Índia, com coisas da Índia. Não tem isso. Não tem. Não tem essa afetação indiana. E não tem nenhuma subserviência com os ingleses, com o Ocidente, com o Oriente, com nada. Política. Não tem esse assunto com Sri Ramakrishna. E isso faz com que os devotos olhem ele como um autêntico personagem espiritual. Não é? Está querendo criar um partido político. Não está querendo. Né? Conversa incessante sobre Deus. Já falei sobre isso. O Sri Ramakrishna Katari tem um discurso contínuo sobre o amor a Deus e conhecer Deus. É conhecer Deus, ok? Não é realizar, não. É conhecer. Você conhece. Você conhece Deus. Você conhece matemática, geografia, você conhece a história de Karl Marx, você conhece a história de Ronald Reagan, você conhece Deus. Conhece Deus. Você não realiza, você não se torna Deus. Você conhece Deus. Esse é o discurso de Sri Ramakrishna. Muito bem.
sua harmonia de religiões e ausência de menor traço de desprezo por outras religiões. Quanto isso é importante. A harmonia no quê? No essencial. No essencial. É claro que aqui e ali, então, ele fazia pontuações contrárias a certas teologias, mas o amor, a pureza, a sabedoria contida nas religiões era valorizada por ele como uma expressão do mesmo. Quanto isso é importante? Não é? Seu choro copioso pelos devotos de Deus. Chorava pelos devotos. Todas essas coisas atraíram as mentes dos devotos, que vinham de lugares distantes para ter a sua visão. Esse é um discurso diferente de Sri Ramakrishna. Não é? Falar sobre o mundo, sobre a necessidade, ajudar os pobres e tudo mais. É muito bom. Mas, veja, isso está contido também, implicitamente, no amor de Sri Ramakrishna por Deus e pelos seus devotos. Mas o discurso de Sri Ramakrishna é sobre a transcendência, sobre a alma, sobre o espírito. Né? Então essa é a mensagem de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna. Essa é a mensagem dele. Né? Muito bem. Subtítulo: Shivanath e falar a verdade. Muito bom. Sri Ramakrishna conversa alegremente com Vijay Krishna Goswami e outros devotos Brahmo. A sala da reunião foi iluminada. O culto deve começar em breve. Sri Ramakrishna diz: Irmão, por que Shivanath não vem? O devoto Brahmo responde: Bem, ele está muito ocupado hoje, ele não poderá vir. Sri Ramakrishna diz: Fico muito feliz quando vejo Shivanath. Ele parece encharcado na felicidade do amor por Deus. Além disso, quando tantos os respeitam, certamente há nele algum poder divino. Mas Shivanath tem um defeito grave. Ele não cumpre sua palavra. Certa vez ele me disse que iria ao templo de Kali em Dakshinawar, mas não apareceu. Ele nem sequer mandou uma mensagem. Isso não está certo. Disse que o discurso verdadeiro é a austeridade desta Kali Yuga. Ao apegar-se à verdade, conhecemos Deus. Ao não nos apegarmos à verdade, gradualmente perdemos tudo. Tendo isso em mente, se eu disser que vou atender ao chamado da natureza, mas não sentir necessidade, pego uma panela e vou para ujaltá-la de qualquer maneira. Minha preocupação é que eu possa acabar perdendo meu respeito pela verdade. Vamos comentar isso aqui. Primeiro ponto, né? Esse Shivanath é um grande devoto que Sri Ramakrishna já falou sobre ele em outra oportunidade. Em uma outra reunião do Brahma, em outro lugar, Sri Ramakrishna ficou muito feliz, falou muito bem de Shivanath e disse: olha, as pessoas falavam tanto sobre você, o reconhecia como um grande devoto. Alguém que amava muito a Deus. Mas Sri Ramakrishna está dizendo, apesar de todas essas qualidades, ele dizia, as pessoas são tão atraídas por ele, é porque algum poder ele tem. Isso é muito importante se considerar. Evidentemente que pessoas malvadas nesse mundo também tiveram muitos seguidores, né? Nós conhecemos isso contemporaneamente, não é verdade? Não existem tantos seguidores de pessoas lamentáveis. Essas pessoas têm um poder. Esse poder foi adquirido em muitas vidas anteriores. Você não tem a dúvida disso. Ok? Carisma. É claro que as pessoas usam de muitas maneiras. Aqueles que usam para o mal regridem no seu progresso, não no seu progresso em relação a Deus, mas no seu progresso em relação à vida no mundo. Porque são duas regras diferentes, ok? Se você quer, por exemplo, né, não tem isso, uma pessoa que naturalmente é tão talentosa com instrumentos musicais e o outro trabalha tanto e é apenas medíocre. Em outras vidas, aquela alma habitando outros corpos, outros personagens, lá lutou muito. E fica uma memória daquele talento aqui. Então, uma pessoa que tem grande influência sobre os outros adquiriu isso, esse poder em outras existências. E é preciso respeitar isso como um dado da realidade. Uma pessoa é carismática e ponto. Não é? Há certas pessoas que têm o poder de transmitir uma mesma mensagem e alcançar muitas pessoas. Outras não conseguem ter isso. Isso se explica pelo quê? Claro que há uma certa complexidade nisso, mas nós podemos ver esse aspecto, né, subjetivo do carisma. Mas Sri Ramakrishna estava dizendo, ainda que ele seja muito querido,
muito bom, muito legal. Ele tem esse problema, ele falta com a verdade. Sri Ramakrishna estava dizendo, a ascese, a prática ascética, veja, o esforço ascético mais relevante desta nossa época, veja, o objetivo dessa, a maneira de alcançar Deus é a devoção a Deus. Mas qual é o esforço mais poderoso desse nosso tempo? Ser fiel ao que você diz. Seja verdadeiro. Não fale uma coisa e faça outra. Então Sri Ramakrishna dizia que ele, veja bem, Sri Ramakrishna, como exemplo, era tão ardorosamente atrelado a esse conceito que ele dizia, se eu digo que vou no banheiro, mas não tenho vontade agora de ir no banheiro, ainda assim eu vou no banheiro e fico lá esperando. Por quê? Tenho medo de perder o contato com a verdade. Veja, é uma coisa natural. Ir no banheiro, você não está com vontade. Eu disse que ia, mas não tô. Mas tal é aqui o aspecto didático disso. O exemplo, né? O extremo. Mesmo assim eu vou. Eu falei que ia. Então, ter fidelidade com a verdade das coisas, com o que você diz, isso é muito difícil. Muito difícil. Você se programar para uma coisa, se comprometer com algo e manter. Né? Complicado. É uma nota importante para a nossa compreensão. É claro que às vezes nós podemos compreender as coisas de uma outra maneira, mudar de posição. Sri Ramakrishna não está dizendo que você não possa mudar de posição e fazer outra coisa. O que ele está querendo dizer é de resoluções que você tomou e você deixa de fazer porque foi mais conveniente, ou porque você não deu tanta importância. Então, ele continua, Thakur. Nesse estado de espírito, peguei flores na mão e disse à Mãe Divina, Mãe, aqui está o seu conhecimento e aqui está a sua ignorância. Pegue os dois e conceda-me amor puro. Aqui está a sua pureza e aqui está a sua impureza. Pegue os dois e conceda-me amor puro. Aqui está o seu bem e aqui está o seu mal. Pegue os dois e conceda-me amor puro. Aqui está a sua virtude e aqui está o seu vício. Pegue os dois e conceda-me amor puro. Sri Ramakrishna fez o oferecimento de flores ao altar da Mãe Divina, à própria Mãe Divina, porque ele tinha olhos de ver e via a própria Mãe, não apenas a imagem que nós vemos, porque a imagem é a sombra da pessoa. E Sri Ramakrishna reconhecendo que tudo nesta Prakriti advém da Prakriti, da Shakti de Deus, a dualidade do universo, toda ela está no poder primordial de Deus, e dizia, Mãe, bem e mal, ignorância e sabedoria, tudo isso eu não estou disputando. Me dê apenas amor por ti. Veja a oração. Veja a oração. Sabedoria, eu quero a iluminação, eu quero livrar-me de... Eu quero moksha. Não. Eu quero amor por ti. Ensinamento de Sri Ramakrishna. Certa vez perguntou a Swami Vivekananda Narendra, o que você gostaria de pedir? Eu quero libertação. Sri Ramakrishna disse a ele, nossa, que miserável. Eu esperava mais de você. Libertação do sofrimento até um mosquito quer. Se não alcançou esse nascimento humano para simplesmente não querer sofrer. Não é? Verdade. Então Sri Ramakrishna disse, das coisas todas que o mundo tem a oferecer, dessa dualidade de quente e frio, doce e salgado, eu quero apenas amor por ti. Tudo é seu. Tudo é seu. Eu só quero amor por ti. Veja bem, não é amor. Amor pelas flores, amor pelas pessoas, amor pelo universo. Cantarolando, com uma boina, tão elegante. Não, amor por Deus. Não é um amor assim genérico, não. É amor por Deus. Essa é a mensagem. Falem a mensagem de Sri Ramakrishna. Muito bem. Mas aí Sri Ramakrishna diz uma coisa interessante aqui. O medo interessante disso tudo é que ele está estabelecendo que tudo nesse universo da dualidade
é o poder primordial de Deus. Mas aqui ele está dizendo, quando eu disse essas coisas, não pude dizer, mãe, pegue a sua verdade e a sua mentira. Eu poderia entregar tudo à Mãe Divina, mas não poderia desistir da verdade. Veja, o apego de Sri Ramakrishna na verdade. Também nesse universo a verdade é mentira, mas a verdade é o que conecta ele a Deus. Veja, poderia abrir mão de todas as outras coisas, da beleza, não é? Da doçura, da inteligência, mas da verdade não. Essa conexão com a verdade, ser sincero, ser honesto, ser veraz, ser limpo, nesse sentido, né? De ser reto. É por isso que aqui é necessário dizer, se atendo à verdade, que a mensagem que tenta encobrir Sri Ramakrishna, ela não corresponde à verdade do caminho de Sri Ramakrishna. Não pode ser assim. Isso é estar atento à verdade. Ok? Muito bem. A adoração começa de acordo com o sistema Brahmo. Aqui, Maharanath Gupta está explicando como que os Brahmos adoram. O pregador está na plataforma, uma lanterna o ilumina. Após a cerimônia inicial, ele canta versos dos Vedas sobre o Brahma Supremo. Os devotos Brahman começam a cantar junto às antigas palavras dos rishis arianos. Eles cantam: Brahman é a verdade, o conhecimento e o infinito. Ela brilha como felicidade e imortalidade. É paz, todo bom, um sem segundo. É puro e intocado pelo pecado. O canto repleto do som de Om ressoa no coração dos devotos. A maioria deles abandonou quase totalmente os desejos mundanos. Suas mentes tornaram-se bastante estáveis e meditativas. Todos ficam sentados em silêncio por algum tempo, com os olhos fechados em contemplação do Brahman qualificado dos Vedas. Ou seja, está falando aqui como é a prática dos Brahmas, está fazendo um grande elogio aos Brahmas, dizendo que boa parte deles de fato é sincero, profundo nessa meditação yógica em relação a Brahman. Não é? Brahman cheio de qualidades aqui, ok? Cheio de qualidades. Cheio de gunas. Né? Claro, você fala de Deus, você fala de gunas. Né? É possível não falar de Deus e falar dessas qualidades. É absolutamente ridículo considerar Deus destituído de gunas. É inconcebível, é ilógico, completamente irracional. Não é? Sri Ramakrishna falará sobre isso nessa sessão, muito explicitamente. Muito bem. O Paramahansa Deva está dominado pela emoção divina. Seu corpo imóvel como uma imagem, seus olhos fixos, ele está sem palavras. As asas de sua alma voam para outro lugar com alegria. Resta apenas o seu corpo inerte, como se estivesse esvaziado. Pois é. Por isso que essa imagem é tão preciosa. Nós temos nessa imagem aquilo que estavam vendo os devotos nesse tempo. Veja como é possível, então, você se colocar dentro de cada uma dessas sessões. Se você, em sua casa, reserva um assento para Sri Ramakrishna. Pela graça de Thakur, você pode vê-lo no seu coração. Tá? Assim que seu samadhi termina, ou seja, esse estado, né, a qual ele parece uma estátua, termina, Sri Ramakrishna abre os olhos e olha ao redor. Ele percebe que todos na reunião estão sentados, com os olhos fechados, com as palavras Brahman, Brahman. Ele, de repente, se levanta. Então, ao final do culto, e com o acompanhamento de tambores e símbolos, os devotos cantam, intoxicados pela alegria do amor estático. Sri Ramakrishna junta-se a eles na dança. Todos ficam encantados ao assistir sua dança graciosa. Vijay Krishna e outros devotos também começam a dançar, cercando-o. Assistindo a essa cena maravilhosa e curtindo o canto comunitário, muitos esquecem do mundo por algum tempo. Embriagados com o vinho do nome de Deus, começam a sentir a alegria mundana é de fato amarga. Eles esquecem os prazeres mundanos por um tempo. Veja que maravilhoso isso. Esse tipo de coisa não dá para reproduzir. Nós não podemos simplesmente, né, mimetizar isso. Claro que não. Não é? Sri Ramakrishna tem essa descida, assim como Chaitanya Deva.
totalmente impregnado do amor por Deus, totalmente embriagado pelo vinho do amor. Lembra a palavra dos sufis? Os sufis não falam muito sobre isso, né? Há muito da imagem dos sufis, eles estão em tavernas bebendo vinho. Não estão bebendo vinho. Eram muçulmanos. Não estavam bebendo vinhos. A brincadeira é essa, né? Estavam encantados, inebriados com o amor por Deus. Amor por Deus, essa coisa, né? Tão pouco popular hoje em dia, sobretudo entre o discurso dos inteligentinhos, dos refinados, não é? Dos não dualistas, amor a Deus. Tudo aqui nessa história toda é sobre amor a Deus, sobre o Paramahansa Deva embriagado do amor a Deus, que dança extasiado e transmite aos outros a percepção concreta de que alegrias do mundo são amargas. Por quê? Porque ele não é um intelectual que está falando a respeito da diferença de observador ou observado, essas coisas que ele desprezava solenemente. Toda essa grande descrição profunda e analítica dos livros do Advaita Vedanta, Sri Ramakrishna desprezava solenemente. Ainda que conhecesse tudo isso e falasse com muita autoridade sobre os conceitos do Advaita, ele os desprezava solenemente. Não ensinava isso. Não exortava isso. Falava muito claramente para as pessoas comuns. O objetivo é cultivar o sentimento humilde de devoção a Deus. Não é? Então aqui ele está extasiado e dança com aqueles que, tocados por esta glória, esquecem do mundo e percebem que as alegrias do mundo são amargas. Porque isso é uma transmissão. Swami Vivekananda vai dizer: quando conheci Sri Ramakrishna, entendi que verdadeiramente existem aqueles que, pelo seu toque, transformam a mentalidade. Swami Vivekananda era um grande pensador, um grande analítico. Ele conheceu este que pode transformar as pessoas pelo toque. E é por isso que o centro é Sri Ramakrishna, não Swami Vivekananda. Swami Vivekananda é um discípulo, um devoto de Sri Ramakrishna. Não é verdade? Muito bem. Quando o canto devocional termina, todos sentam-se ao redor de Thakur para ouvir o que ele vai dizer. Capítulo 2. Conselhos aos chefes de família. Muito importante. A esmagadora maioria das pessoas que vão contemplar esses ensinamentos são pessoas que têm sua casinha, seu empreguinho, sua família, suas responsabilidades. Nós não somos renunciados. Nós não somos pessoas sem posses, andando com uma pecinha de roupa pelo mundo. Não, não somos esses. É por isso que o discurso "eu sou aquilo" é tão falso, hipócrita, idiota, quando surgido de pessoas totalmente atadas ao mundo. Você lembra que a gente vai falar isso às carradas? Não é? Porque é real, é concreto, é um ensinamento real, vívido, para ser útil. É para ser útil. É para ser útil. Vejam quão ridículo é as pessoas no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, ou seja lá qual o nome que essa desgraça tem hoje em dia, estejam falando sobre coisas tão alienadas da sua realidade. Novamente, apego à verdade. Apego à verdade. Não é? Você mal consegue lidar com o seu vizinho no elevador do prédio, mas você está falando sobre ser consciência abrangente, universal. Pare com isso. Seja mais humilde. Né? Sri Ramakrishna dirige aos devotos do Brahmo reunidos. Ele diz: é muito difícil levar uma vida de chefe de família sem apego. Pratap costumava dizer: Senhor, seguimos o rei Janaka. Ele viveu uma vida de chefe de família, mas sem apego. Faremos o mesmo. O rei Janaka é um personagem, né, da história religiosa, dos Puranas e tudo mais, um grande rei, que era ao mesmo tempo um renunciante. É um homem totalmente espiritual e totalmente conectado a grandes responsabilidades com a sua família, com a sua nação, com o reino, a autoridade. Então esses diziam: Janaka conseguiu, então todos nós vamos seguir o seu caminho. É assim, né? Muito bem.
E Sri Ramakrishna disse: você pode se tornar rei Janaka apenas por desejar? É verdade. Uma pergunta interessante. Nós podemos fazer assim? Eu desejo. Eu desejo. Agora eu sou completamente impessoal. Ah, é assim? Não, não é. Não é. Não é assim. Né? O rei Janaka adquiriu conhecimento espiritual depois de muitas austeridades. Ele voltou para sua família somente depois de passar por austeridades extremamente duras, como ficar de cabeça para baixo durante anos. Isso significa que não há caminho para os chefes de família? Certamente existe caminho para os chefes de família. O morador, ou seja, esse chefe de família, aquele que tem família, deve praticar disciplinas religiosas sozinho por alguns dias. Ao fazer isso, a pessoa desenvolve amor e devoção a Deus e adquire conhecimento espiritual. Depois disso, não há nada de errado em voltar a levar uma vida de família. Quando um homem pratica disciplinas espirituais em solidão, ele deve separar-se completamente de todos os meios da família, da esposa, filho, filha, mãe, pai, irmão, irmã, parentes próximos. Ninguém deveria ficar com ele. Durante a prática espiritual solitária, ele deveria dizer para si mesmo: não tenho ninguém no mundo para chamar de meu. Deus é meu tudo em tudo. Ele deveria chorar persistentemente, orar por conhecimento espiritual, amor e devoção por ele. Concretamente falando aqui. Primeiro, o ensinamento direto. É só você pensar: eu sou Brahma. É resolvido. É resolvido, eu sou Brahma. Eu sou Brahma. Eu simplesmente falei para minha mente, agora eu sou Brahma. O ensinamento de Sri Ramakrishna desdiz isso. Mas Sri Ramakrishna não era aquele que respeitava todas as religiões. Religião. De fato. Uma conexão com o divino. Sri Ramakrishna respeitava. Ateísmo, não. Materialismo, não. Conhecimento inábil de gente falando sobre coisa que não conhece, não. Então não é possível respeitar esse ensinamento. É simplesmente dizer, diga para você mesmo. Você não precisa mais nada, você não busca mais nada. Buscar? Que isso? Buscar? Você já é. Você já é. Não. Não é, não. Não é. Aí disse Ramakrishna, mas você é casado. Você tem um marido. Você tem uma mulher. Você tem pais, mães, filhos, responsabilidades, empresas, trabalho, cargos. Como é que faz? De tempos em tempos, recolha-se e medite em Deus. O que é meditar em Deus para Sri Ramakrishna? Não. Pensamento vazio. Eu não penso em nada, apenas nada. Eu vi um quadrinho uma vez. Né? O sujeito meditava e em um dado momento ele desligava. É porque ele dormiu. Provavelmente ele dormiu nesse momento. Não estava meditando. Que é retirar-se em solidão e meditar para Sri Ramakrishna. Vamos ver o que ele diz. Dizer para si mesmo, eu sou Brahma? Não, 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 não. Não é dizer eu sou Brahma. Não é dizer eu sou Brahma. É dizer, caminho de Sri Ramakrishna, ok? Assim, palavras de Sri Ramakrishna. Eu não tenho ninguém no mundo para chamar de meu. Deus é meu. Deus é meu. Meu tudo em tudo. Deus é meu tudo em tudo. Aí este deveria chorar persistentemente e orar por conhecimento espiritual, amor e devoção por ele. Qual é o trabalho do meditativo? Trabalhar o seu entendimento de Deus, conhecer Deus. Não é se tornar Deus, não é saber que você é Deus, é conhecer Deus e rogar ansiosamente, copiosamente para amá-lo. Não é outra coisa. Então, se estão dizendo outra coisa a respeito do caminho de Sri Ramakrishna, é porque não é o caminho de Sri Ramakrishna. Muito bem. Se você perguntar quantos dias deve morar longe da família, até um dia é bom, mas 3 dias é ainda melhor. Você pode viver 12 dias, um mês, 3 meses, um ano, o maior tempo possível. Depois de obter conhecimento e devoção amorosa a Deus, não há mais muito perigo em viver a vida de chefe de família.
Swami Vivekananda dizia: o meu mestre passou metade da sua vida adquirindo espiritualidade e a outra parte de sua vida dando espiritualidade. Nós sabemos as fases da vida de Sri Ramakrishna, na qual ele conta, né? Naquele estado eu estava assim, assado, ou seja, passou por várias etapas para em um dado momento sentar-se assim e ensinar para a gente um caminho para amarmos a Deus. Então Sri Ramakrishna está dizendo, os retiros são muito bons. Mas é retiro, não é para você jogar frescobol com seus amigos da igreja, não, ok? Não é pelo amor de Deus, não é desse retiro que o Sri Ramakrishna está falando. Está falando. Não é também de ficar tentando manter sua mente no nada, tentando fazer práticas de asanas do yoga, não, ok? Não é nada disso, não. É ficar sozinho. Apenas você e Deus. Lembra dessas palavras do Senhor Jesus? Orar com bom proveito. Melhor do que você ficar junto de multidões. Vai para o seu quarto fechado. Fecha a porta. Fica você sozinho lá e fala a Deus que está em segredo. Ele não está sendo visto. Está dentro do seu coração. Você vai falar com ele. Isso. Chorar copiosamente pedindo amor por Deus. Sabendo que Deus é tudo para você. E aí, depois, se você praticar isso com muita intensidade, o quanto mais tempo você puder, sem negligenciar as suas responsabilidades, porque amor à verdade é muito importante, né? Você se comprometeu com uma pessoa, que você vai ser seu companheiro, você se comprometeu com o seu trabalho, que você vai trabalhar, você se comprometeu com os seus filhos, que você vai ser um pai, você se comprometeu com os seus pais, que você vai ser um filho, você se comprometeu com o seu irmão, que você vai ser um irmão. Então não é para você fugir do mundo, se colocar numa caverna e abandonar aqueles com quem você tem responsabilidade, não. É você passar um tempo necessário para você recarregar a sua energia do amor e voltar. Né? Muito bem. Aí você não tem medo. Não tem problema. Você vai voltar com essa capacidade. Então, assim, não estipulou um dia, mas disse, quanto mais você puder fazer isso, né? Não é sem negligenciar as pessoas, porque em outras passagens do Katarita, e ele vai dizer isso outras vezes, ele sempre recriminou muito aqueles que abandonavam os seus para pretensamente buscar a espiritualidade. Aí disse Ramakrishna um exemplo que ele já deu outras vezes. Se você esfregar as mãos com óleo antes de abrir uma jaca, o seu suco pegajoso não grudará em suas mãos. A fruta, né? A jaca. Abre a jaca, ela tem uma viscosidade. Mas, segundo Sri Ramakrishna, se você passa o óleo antes, você consegue se manter livre dessa viscosidade. O que é esse óleo? Esse óleo são as práticas ascéticas. O que são práticas ascéticas? Recordando, Senhor, você é meu tudo, dei-me amor por ti, com todo o seu coração e intensidade. Não é pensar esvaziar a sua mente e pensar que você é Deus. Não é isso. Isso é um ensinamento diferente de Sri Ramakrishna. Não é o que Sri Ramakrishna ensina. Tira. Não é o Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna é buscar amor por Deus. Ok? Ah, mas ele é tão amplo. Ele é tão... Tudo é possível. Não. Dentro de busca por Deus. Aí tudo é possível dentro do caminho de Sri Ramakrishna. Todos os caminhos que buscam Deus são autênticos. Os caminhos que não buscam Deus não são um caminho autêntico. Veja, né? Para não cairmos em esparrelas aqui e desonestidades intelectuais. São possíveis. História muito conhecida dentro do cristianismo, né? O ensinamento de Jesus e o que se tem como ideia de compreensão cristã do mundo. Isso não pode acontecer com o Sri Ramakrishna? Pode. Está muito cedo, né? Convenhamos. Né? Muito bem. Então continua Sri Ramakrishna. Ao brincar de esconde-esconde, você estará seguro se tocar a vovó. Se tocar a vovó é uma prática de um jogo na qual uma pessoa ficava no centro, essa pessoa tinha que descobrir os outros, se você tocava nela. É o equivalente ao nosso esconde-esconde, que você vai lá, toca naquele lugar e diz 1, 2, 3, tô aqui, vi fulano. Ou a pessoa que está procurando diz que viu fulano. E aquele que quer escapar, toca lá sem ser visto e se livra. Então, esse tocar nessa vovó, ou na torre, ou no poste, ou na pilastra, seja lá como for, são as práticas. Continua Thakur com as suas imagens. Toque na pedra filosofal uma vez, e você se tornará ouro.
Depois de se transformar em ouro, algo pode ficar enterrado no subsolo por 1000 anos e ainda será ouro quando você o retirar. A lenda da pedra filosofal, né? Que transforma, transmuta, né, os metais, transforma os outros metais mais comuns em ouro. O ouro tem essa característica, ele vai ficar enterrado, não vai estragar, não vai enferrujar. Muito bem. Então, o que é? As práticas espirituais que você busca amor por Deus, uma hora que você derrama lágrimas de amor por Deus, você está então transformado nesse que não vai enferrujar diante da corrosão do mundo. Não é verdade? Continua Sri Ramakrishna. A mente é como leite. Se você mantiver na água do mundo, o leite vai se misturar com a água. Você deve transformar o leite em coalhada em um canto solitário para tirar a manteiga dele. Quando, ao praticar disciplinas espirituais na solidão, você tiver retirado a manteiga do conhecimento espiritual e do amor a Deus, do leite da mente, então essa manteiga poderá ser facilmente mantida na água do mundo. Nunca se misturará com a água, ele flutuará na superfície livre de qualquer fixação. Essa imagem é absolutamente maravilhosa. Foi dito aqui, eu acho que no segundo episódio, Sri Ramakrishna vai muitas vezes falar as mesmas metáforas e nós vamos sempre se aproveitar disso para reavivar esse entendimento. Qual é a ideia? A mente é fluida na mundanidade. Como leite e água se misturam, e aí você tem leite e água. Veja, porque a dualidade se dá, né? Juntou, aparentemente, visualmente é uma coisa só, mas leite e água estão ali, ok? Só que você não tem mais como separar. Então, você se mundanizou sua mente. O que Sri Ramakrishna diz? Transforma esse leite em coalhada, separando a solidão do pensamento em Deus e busca por ele, amor a Deus. Aí você bate esta coalhada até que ela vire o quê? Manteiga. A manteiga é sólida. Então, quando ela está na água do mundo, ela flutua na água do mundo e não se dilui. Veja que maravilha isso. A manteiga é o estado da mente que voltou ao convívio do mundo, da família, já preparado para aquele trabalho com a coalhada. Veja o sabor de evangelho que isso tem. As metáforas, profundidade, simplicidade, todo mundo pode entender. Né? Claro, precisa do contexto aqui. Mesmo essas coisas aqui podem ser transformadas em um discurso monista e em certos cortes separados desonestamente e sem contexto pela internet, ok? Tenham cuidado. O ensinamento não tem nada disso. O ensinamento é pura devoção a Deus. Mas, dependendo da ânsia das pessoas de trazer esse conhecimento refinado, pode acontecer. Muito bem. Aí, capítulo 3 dessa sessão. Disciplinas espirituais solitárias de Vijay Krishna Goswami. Vijay Goswami retornou recentemente de Gaya. Ele passou alguns dias na solidão e viveu na companhia de sadhus. Ele agora começou a usar o pano ocre. Ele está em estado de espírito muito bom, como se estivesse sempre atraído por dentro. Ele mantém a cabeça inclinada diante do Paramahansa Deva, como se estivesse absorto na contemplação de Deus. Ou seja, esse rapaz, Vijay Goswami, já apareceu em outras passagens aqui, conversando com Sri Ramakrishna, agora está caminhando para se tornar alguém mais avançado em renúncia. Olhando para Vijay, Sri Ramakrishna lhe pergunta: Vijay, você encontrou um lugar para ficar? Escute isso. 2 sadhus chegaram a uma cidade durante suas andanças. Um deles olhava com curiosidade o bazar, as lojas e os bairros, residências da cidade, quando se deparou com outro sadhu. Esse último disse: você está andando pela cidade boquiaberto? Onde está a sua bagagem? O primeiro sadhu respondeu: encontrei um lugar para ficar. Tranquei meus pertences lá. Agora saí para passear pela cidade sem ter que me preocupar com eles. É por isso que eu estou perguntando a você se encontrou um lugar para ficar. Ele diz isso para Mahendranath Gupta e para os outros. Vejam, a fonte dentro de Vijay está coberta há muito tempo. Agora ele está aberto. Ou seja, Sri Ramakrishna está dizendo aqui a respeito da condição que você tem para se tornar esse renunciante. Não é? Como você se coloca perante o mundo em relação às suas posses. Se você tem muitas posses e carrega elas por aí, como que você vai estar? É um degrau dessa explicação das práticas espirituais. Vijay Shivanath
trabalho altruísta, a renúncia do sannyasi ao desejo. Subtítulo. Então, Sri Ramakrishna diz para Vijay, olha, Shivanath tem tantos problemas, ele tem que escrever para o jornal, entre muitas outras coisas. O trabalho mundano causa inquietação e traz ansiedade e preocupação à mente. Shivanath é esse sujeito que faltou ao encontro, né? Sri Ramakrishna está dizendo que ele é um cara tão comprometido com essas atividades todas que ele muitas vezes não consegue ter paz para a busca espiritual. Então, Sri Ramakrishna diz, o Śrīmad Bhagavata fala sobre os 24 gurus do Avaduta. Esse Avaduta é Dayatreya. Né? Muitos consideram, inclusive, uma encarnação divina. Foi um grande rishi que dá esse grande exemplo de alguém que observou os elementos da natureza e aprendeu com a natureza coisas espirituais. É muito conhecido, um grande clássico. Então aqui, Sri Ramakrishna vai dizer, Śrīmad Bhagavata fala sobre os 24 gurus do Dayatreya. 24 gurus no mundo, ok? Coisas que ele observou e tomou para ele como mestre. E diz, um deles era uma gaivota. Alguns pescadores estavam pescando em determinado local quando uma gaivota desceu, agarrou um dos peixes e levou-o embora. Ao vê-la, alguns milhares de corvos voando em formação seguiram a gaivota, grasnando e criando um grande incômodo. Quando que fosse a direção em que a gaivota voasse, os corvos a seguiam. A gaivota voou para o sul e os corvos foram para o sul. Quando voou para o norte, os corvos fizeram o mesmo. Quando a gaivota voava para o leste ou oeste, eles a seguiam. Por fim, quando a gaivota ficou confusa e começou a voar em círculos, ela largou o peixe. Os corvos deixaram a gaivota e voaram atrás do peixe. A gaivota então pousou no galho de uma árvore e pensou consigo mesma, aquele peixe criou todo esse problema. Agora que não tenho peixe, estou em paz. O Avaduta aprendeu com a gaivota que enquanto alguém tiver o peixe do desejo, há trabalho a fazer. E por causa do trabalho, surge a preocupação, a ansiedade e a inquietação. Assim que alguém desiste dos desejos, o trabalho não prende mais e a pessoa fica em paz. É por isso que trabalhar sem expectativas de recompensa é bom. Não traz inquietação, mas é muito difícil de fazer. Posso pensar que estou fazendo um trabalho altruísta, mas de alguma forma surge uma motivação egoísta. De onde não sei. Somente com o poder que vem de muitas disciplinas espirituais é que alguns são capazes de trabalhar desinteressadamente. Após o conhecimento de Deus, o trabalho altruísta vem automaticamente. Com o conhecimento de Deus, uma pessoa pode desistir do trabalho. Apenas um ou dois, como Narada, continuam trabalhando para ensinar os outros. Então, ponto aqui, né? A gaivota pegou o peixe e foi perseguida pelos corvos. Quando ela largou o peixe, os corvos não estavam interessados na gaivota, estavam interessados no peixe. Então, ela entendeu, o meu apego ao peixe dos desejos do mundo é o que me traz os problemas que o mundo dá. E aqui Sri Ramakrishna está dizendo, não é para você não fazer nada, é para você fazer as coisas sem o objetivo de ter retribuição. Isso é trabalho altruísta, que é muito difícil de se fazer, porque na maioria das vezes nós estamos querendo que alguém nos dê uma medalha para a gente, diga oh, como você é bom, oh, como você é legal, como você é virtuoso, como você é heróico. Isso é desejo. Se realizamos as coisas completamente desinteressados apenas pelo bem e apenas porque adoramos a Deus e Ele é tudo em tudo, aí nós podemos nos livrar do desejo. E o trabalho será bom. Esse será trabalho altruísta. Essa sessão continua. Há coisas absolutamente fundamentais, inclusive as declarações de Sri Ramakrishna sobre os adeptos de Deus sem qualidade, que não vão poder ser lidas hoje aqui, porque o tempo está acabando. Mas na próxima sessão continuamos. E será muito bom, como sempre é. É isso, meus amigos. Uma ótima semana para todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.